Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Orlecast. Hoje estamos aqui com a honra de receber Felipe Trindade, que é quiroprata, e nós trabalhamos juntos lá como Sim. parceiros na clínica, junto com a clínica do Felipe, para falar sobre dores no atleta, quiropraxia e como que a gente pode prevenir e tratar lesões. Então, Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, programa. Dani. Prazer estar aqui. E vamos ver o que a gente pode agregar hoje, né? Eu acho que vai sair muita coisa Sim, boa, tá? sim, Porque sim. falar de dor no atleta ou no esportista, né, sempre tem coisa boa para a gente Tem. acrescentar para quem está ouvindo. Então, para começar, Felipe, se apresenta para o pessoal, Tá. conta um pouco da sua história e como que você chegou na É, quiropraxia, né? quiropraxia. Todo mundo me pergunta isso. Porque é uma profissão, vamos dizer assim, peculiar, né? Bom, eu tenho 15 anos de graduado, já me formei aqui em São Paulo, então quiropraxia ela é uma graduação, uma faculdade, e lá na Embi Morumbi, no Brasil temos 5 faculdades já atualmente. E eu fui parar nisso por dor. Eu sempre pedalei, eu sempre desde menino, eu tive uma queda de bike aos meus 13, 14 anos de idade e comecei a ter dor nas costas desde então. E não tinha grandes resoluções, vamos dizer assim, ninguém me explicava muito bem o que que era, e aí já foi, eu fiz uns 2 anos de fisioterapia direto e estava chegando na época de faculdade, do que escolher o que fazer, e eu ia fazer fisioterapia, mas mesmo assim eu não era muito feliz com o resultado que eu tinha do tratamento, limitava, eu não pedalava mais tanto ou treinava tanto quanto eu gostava na época, e aí eu vi no Guia do Estudante, que eu não sei nem se existe mais o Guia do Estudante, eu vi lá quiropraxia e fui lá na faculdade conhecer, porque minha irmã estudava lá também na Embi Morumbi, e aí me trataram e eu achei super interessante, só que como é um curso pequeno, né, na época eu tinha 6 anos de graduação ainda no Brasil, abri em 2000 o curso, tinha uma turma por ano, então eu fiquei um ano sem estudar a faculdade até esperar a próxima turma abrir e tudo mais. E aí entrei em 2007 na faculdade, me formei em 2011, que era uma faculdade de 4 anos e meio na época, e tô aqui até hoje. Trabalho com isso desde então. Eu sou um paciente de dor crônica, né? Eu tenho dor lombar desde os meus 13, 14 anos de idade, porém convivo muito bem com isso e eu pedalo, que nem a gente sabe, eu faço ciclismo, então dá para conviver muito bem, tendo dor e se cuidando aí no total. Mas foi essa a minha história na Kiro. A grande maioria dos meus colegas, pelo menos, tiveram alguma história pessoal com a profissão, porque ela não é, no Brasil, uma profissão tão conhecida ainda, apesar de já ser um pouco mais falada e tudo mais, comparada aos Estados Unidos, por exemplo, que é de onde surgiu a profissão, ela é pouco conhecida, não é tão comum como medicina em si. Então a maioria das pessoas tem essa história. Hoje em dia tem mudado um pouco por conta da internet, né? Os alunos mais novos que entram na faculdade, viram no YouTube, em algum podcast, alguma coisa, e acabam entrando, procurando a graduação. Entendi. Mas foi assim. Então, geralmente a pessoa ela precisa ter uma vivência, É, né, antigamente, eu né? acho, particularmente, eu acho até uma vantagem, porque eu meio que sinto na pele, vamos dizer assim, o que o paciente sente, então facilita uma certa empatia no tratamento de algumas coisas, né? Empatia e também validação daquilo, né? Porque se Tot- você vive aquilo, você acredita, até na nossa profissão Sim, que é vinculada ao esporte, né? Eu, enquanto médico, que trabalho com medicina de sim. estilo de vida, e você que também trabalha com esporte, quando a gente vivencia algo que a Mas, gente acredita, é, a gente entende das dores, entender, né? Essas dores exato, subjetivas e também das dores físicas ali, e exato. consegue ter mais comunicação com o Sim, paciente, sim, né? facilita muito até a adesão do próprio paciente ao tratamento, é bem legal. É, com certeza. Bom, então, só para deixar claro, porque Uhum. também quando eu comecei a ver a quiropraxia, até quando eu conheci você, foi muito, assim, eu demorei a entender e visualizar essa diferença entre fisioterapia, quiropraxia e Osteopatia. até, assim, por exemplo, um osteopata, né, que Sim, seria sim. uma subespecialidade da físio. São grandes, vamos dizer assim, confusões que existem no país e é uma peculiaridade meio que do Brasil em específico isso, porque a osteopatia, por exemplo, no Brasil ela é uma especialização da fisioterapia e Uhum. no mundo inteiro é uma faculdade. Olha só, eu não Aqui, sabia. eu não sei nem porquê da história do que isso Uhum. aconteceu, mas hoje em dia é uma pós-graduação de fisioterapeutas. Uhum. Quiropraxia, no mundo inteiro, é uma graduação, a OMS reconhece como uma graduação, exige 4.200 horas de graduação, e aqui no MEC já regulamentou no Brasil. Existe um projeto de lei para aprovar como um conselho federal de quiropraxia, mas isso é todo um processo político. Mas não é fisioterapia, por exemplo, eu não sei reabilitar um paciente. Então, se você sei lá, se me encaminha um paciente que operou o menisco, ele precisa reabilitar e voltar, não é da minha competência, a gente não lida com esse tipo de Mas você lesão. também atende esse Tendo esse paciente. paciente não tem problema nenhum. Obviamente eu não vou mexer num joelho recém-operado porque isso é da fisioterapia ortopédica, né? Tá. Então a fisioterapia ela tem as diversas áreas, tem neurológica, respiratória e etc. Então são graduações completamente diferentes. Trabalham em conjunto muito bem, mas não é a mesma graduação.
No Brasil, a fisioterapia é muito grande, né? Ela já existe há muito mais tempo do que a própria quiropraxia, então existe essa confusão até pela fama da própria fisioterapia, então existe essa confusão. Nada me impede de ser um fisioterapeuta e vice-versa, né? Então, por exemplo, meu ex-sócio, ele é fisioterapeuta, fez a faculdade de quiropraxia, e eu lembro que ele me contou que ele optou por fazer quiropraxia porque ele queria fazer osteopatia. E aí a osteopatia é uma pós-graduação, que eu não lembro onde que ele foi fazer, mas de 5 anos, uma pós-graduação de 5 anos. Nossa, é quase uma graduação, né? Exato, e ele não gostou porque eram só uma vez no fim de semana, assim, todo santo mês, um fim de semana. Ele falou, cara, uma coisa de prática manual, você ir uma vez por mês, você perde um pouco. E a faculdade de Quiro, todo santo dia, manipulando, mexendo, então se for levar pelo tempo, né, ele tomou 4 anos para se graduar do mesmo jeito, então ele preferiu investir na faculdade. Eu não sei essa briga que existe entre eles lá, mas essa é a grande diferença no Brasil, em específico. Na Europa, a osteopatia é uma faculdade, nos Estados Unidos, tanto quiropraxia quanto a osteopatia surgiram nos Estados Unidos. E curiosamente, lá nos Estados Unidos, a fisioterapia, a reabilitação ortopédica pode ser uma especialização do quiropraxista. Então lá as coisas são um pouco invertidas, mas a gente está falando de Brasil, então aqui não existe pós-graduação em quiropraxia. Não. Tá, como eu sempre falo que as pessoas discutem, eu acho isso uma coisa meio besta, mas é tipo, eu não posso me especializar em medicina. Lógico, né? Concorda comigo? Então, como que eu vou me especializar numa graduação? graduação, Não tem muito nexo, são discussões de... Eu falo que é puro mercado, mas tá tudo bem, eu tenho fisioterapeuta, eu trabalho comigo, eu trabalho com todo mundo e não tem problema nenhum com isso. Até questão de saber lidar com onde cada um tá no teu. até porque são intervenções que se somam, né? Se a gente está diante de um paciente crônico... Por exemplo, o cara que tá lá com o menisco estourado, que a gente falei, ele operou, ele vai estar muleta e tudo mais, ele vai ter outras questões no corpo. Então a gente vai tratar aquilo ali numa boa, em conjunto, não tem problema nenhum em interferir um ao outro. Assim como a acupuntura agora foi regulamentada recente, né? Como vai ser uma graduação também, entra nessa história. Cada um tem o teu e funciona muito bem. Cada um dentro da tua área. E quando se soma, você só tem a enriquecer o tratamento do paciente, exato. O que interessa, no fundo, é o paciente. Eu tive muita sorte de logo que eu comecei a carreira, eu trabalhar dentro de uma clínica de fisioterapia. Legal. Então, ali que eu aprendi a multidisciplinaridade. Então, a gente tratava o mesmo paciente com acupuntura, com fisioterapia, com quiropraxia comigo, e aí depois disso tudo tinha um pilates que continuava o tratamento do paciente. Então, todo mundo se interagia com o mesmo paciente. Nossa, isso é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Aí eu aprendi muita coisa desde o início que eu comecei a trabalhar, que me facilitou muito hoje em dia a lidar mais com outros profissionais e respeitar também a área de cada um. Bom, então, antes da gente entrar no tema da dor, só para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa está ali ouvindo, está no Spotify, não tem necessariamente dor, mas ela quer entender assim, poxa, será que eu deveria procurar um quiroprata? Eu que não tenho dor, posso tratar prevenção também? Então, assim, quando que a pessoa ela pode ou deve procurar uma avaliação de um quiroprata? Quando ela pode ou deve, assim, ela não existe uma restrição de não poder ir, ela pode ir quando ela bem entender. Normalmente, falando na prática real, as pessoas vão quando elas estão com algum tipo de dor, tanto aguda quanto crônica na coluna ou em alguma articulação. A gente lida basicamente com, até perguntando o que quiropraxia faz, a gente lida com alterações musculoesqueléticas. Então, tem, tipo, dores de punho, cotovelo, coluna é o principal, mas ela vai como um todo em articulações. Tanto na fase aguda quanto na crônica. Tem pacientes que me falam, pô, mas eu tô muito travado, eu posso... Aí eu falo, cara, você consegue andar, consegue deitar na maca, a gente avalia, obviamente, se houver a necessidade, encaminha para o hospital ou não. Mas não tem grandes, tipo, restrições do quando não pode ir. Obviamente, você teve um acidente, sei lá, foi atropelado de bicicleta, por exemplo. Eu vou mandar para o hospital primeiro por conta de trauma, para descartar qualquer fratura ou algo mais grave. Porque tem fraturas ocultas, né, que não aparecem tão claramente. E a gente tem a graduação exatamente para isso, para evitar maiores problemas. Mas não tem grandes restrições em si, mas na prática real as pessoas vão com dor. É muito difícil alguém ir lá e falar, vim ver se eu estou bem da coluna. Acontece, mas assim, dá para contar nos dedos, no ano, quantas vezes isso acontece. Então, assim, a grande área de atuação da quiropraxia seria dor. Seria dor, basicamente dor. E aí por isso que eu fui me especializar em dor lá no Einstein, porque... Aí entra uma questão da dor, que os profissionais da área de saúde, em geral, não sabem lidar com dor, em geral. Elas precisam estudar essa área e não é ensinado tanto na medicina quanto na quiro, na fisioterapia, ainda não faz muito parte do currículo de graduação a avaliação de dor. Então tem crescido ultimamente, e aí eu fui lá e me formei nisso em 2022 e trabalho basicamente hoje em dia com dor crônica e aguda, mas em especial a crônica, que é o que mais aparece em quiro, acho que por uma peculiaridade até da profissão. Por ser uma profissão, vamos dizer assim, vista como alternativa, né? Então a pessoa normalmente... vista como alternativa? Ainda é. Ela é chamada de complementar dentro da OMS, porque vai complementar outros tratamentos, mas pela população é vista como alternativa. Eu acho que até o nome também colabora um pouco, é um nome meio estranho, que ela, em grego é keiros praxis, de mão e prática com as mãos, não tem muito a ver com coluna, mas tudo bem.
Então as pessoas vão como último recurso, tipo, desistir de qualquer outro tratamento, vim tentar aqui contigo e a gente tem que trabalhar com esse paciente que fala, não é bem assim que funciona a vida, são várias abordagens que são necessárias. Então eu senti essa falta da graduação mesmo e fui estudar dor, porque a abordagem muda completamente nesse tipo Mas de paciente, na e dor aí, crônica. e aí é dor musculoesquelética, porque assim, quando a gente fala de dor, enquanto Você pode ter médica, dor oncológica, por exemplo. exato, Aí a você pode gente ter uma dor reumatológica, então, não, por a exemplo, gente não lida com não isso. lida, o paciente com uma fibromialgia, Fibro lida, tá, fibra por estar dentro das dores crônicas, mas, por exemplo, você falou da reumatoide, se está na fase aguda, a gente não mexe porque piora. tá. Dor oncológica, se já chegou em osso, a gente não pode mexer. Já apareceu o caso de mieloma múltiplo, por exemplo, na clínica, não pode mexer porque ela está no osso, essa doença em geral. Então a gente não pode manipular porque você não vai ter grandes benefícios, então o custo-benefício não vale. Uhum. Então a gente fala basicamente de dor musculoesquelética, que é grande parte das dores crônicas no corpo humano, mas tem dores e dores. Então a gente tem que saber exatamente avaliar se aquilo ali é uma dor, sei lá, uma dor no rim. O cara tá com uma crise crise de dor renal, eu não vou atender esse E paciente. chega com Porque... uma lombalgia para E você. chega com lombalgia. Aham. Endometriose, né? A mulher com dor lombar e endometriose, não que a gente não trate essa dor lombar. Porém, não é ali realmente a causa, é preciso encaminhar para algum médico e tudo mais. Então Então, já chegou para você assim, por exemplo, o paciente com uma dor lombar, e aí você viu que não era músculo às vezes é esquelético. intestino, né? Ah, Tem, sim, aí a gente vai avaliando e vai descartando, encaminhando para outros profissionais também. Então, eu tenho uma rede de profissionais que eu vou encaminhando, porque tem coisa que não é tão clara e tão óbvia assim também de aparecer. Mas, sim, aparece. Não é tão incomum de acontecer. A pessoa achar com uma dor de coluna e não necessariamente é. não ser exato, né? Ainda mais Uhum. hoje em dia, quando a gente tem. Saiu um trabalho recente falando sobre o hábito sedentário, né? Às vezes a gente faz exercício físico todos os dias, Uhum. mas fica 8 horas sentado na frente de um computador É, trabalhando, e por mais que você não seja sedentário do ponto de vista de exercício, você tem o hábito sedentário. sedentário, você E você não vai se ter uma mexe. dor, você vai ter dor ali. Decorrente disso. Tá. Então, Exato. essas pessoas, elas já seriam pessoas com possibilidade de entrar num tratamento de Elas aparecem quiropraxia. bastante. Porque eu trabalho na Vila Olímpia, né? Que nem você. Pessoal do mercado financeiro, advogados, ficam sentados 12 horas por dia, às vezes. Então ali a gente tem que mudar o estilo de vida deles, porque também não é só fazer atividade física, também tem muito a ver com durante o dia a dia deles ali, que tem que ter mudanças de estilo de vida, basicamente. Estilo de vida, às vezes equipamentos, né? Equipamentos, eles me EPIs. perguntam muito de cadeira, como melhor. Eu falo, cara, você precisa se mexer. Não adianta você ficar com uma Herman Miller sentado 20 horas por dia, que não vai resolver. Não Então tem vai. que ter a mesa que levanta, uma standing desk. Ali na região as pessoas têm essas possibilidades. Uhum. Então são mudanças do dia a dia que a gente faz. Fala, cara, você vai descer para almoçar, pô, vai 2 quarteirões. Só muda tipo um pouquinho além e isso já dá resultado no estilo de vida da pessoa. Que é o sedentário ativo, né? O cara não se Exato. mexe, basicamente. Faz 1 hora de exercício físico ali no dia, E depois acha fica que 8 horas mais sentado. até, né? Então, às vezes eu pergunto, quanto tempo você leva de deslocamento de trânsito? Às vezes o cara fica 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mais 8 horas de escritório, pô, 10 Uma hora horas. sentado para almoçar também, basicamente faz tudo sentado Tudo hoje em sentado, dia, não né? se mexe, né? Então, pelo menos eu reparei, não sei você, mas a pandemia ela piorou em alguns quesitos isso, porque o iFood ele voou, vamos dizer assim, a comida chega e o cara come no próprio escritório, não se mexe. É. Ele não se mexe nem para almoçar. Aí começa a surgir outras questões, não só de coluna, mas cognitivas também, psicológicas e tudo mais. Assim, Então, né? É um ciclo vicioso que se retroalimenta, né? é Então, porque é prático, né? É tranquilo, você não precisa nem ir ao mercado mais, né? Então, isso é um pouco mais complexo no estilo de vida e esses atravessamentos de urgências no nosso dia que impedem a gente de, não, eu tenho que responder esse e-mail imediatamente, eu tenho que responder todo mundo no meu e tá WhatsApp, aqui, né? e tá o tempo todo, né? Então, é complicado a gente conseguir quebrar esses ciclos. Comportamento, né? Às vezes eu encaminho para terapeuta cognitivo comportamental, porque a pessoa precisa mudar alguma coisa ali dela que não compete a mim ou ao médico, eu mando para o psicólogo. Perfeito, é isso, né? E é isso, É. quem vai trabalhar é o psicólogo. E aí, por exemplo, na sua consulta, então, chegou uma pessoa, ela está com uma dor ali, que precisa ser avaliada. Como que funciona essa linha de cuidado da quiropraxia? Assim, em quantas sessões? Como que você define o tipo de tratamento, Sim. baseado no tipo de dor? Sim, Né? é basicamente isso. Na anamnese a gente vai definir se o paciente está com uma dor aguda, uma dor crônica e muda completamente, né, a abordagem. Dor aguda, a gente tem que entender mais mecanismo de lesão, alguma coisa do gênero, exatamente para ver se não tem alguma coisa ali que não vai competir a minha pessoa. Para ver se eu vou ter que encaminhar para o médico ou alguma coisa do gênero. Sei lá, agora é época de janeiro, vem muita gente que tombou no esqui, caiu e se machucou, normalmente eu encaminho para o médico, porque teve alguma lesão ali recente e eu preciso de ajuda e acaba encaminhando para o médico, fisioterapeuta, alguma coisa do gênero. Aí vai entrar ondas de choque também nesses casos. Se é um paciente de dor crônica, tem dor há anos, aí eu entro mais numa análise biopsicossocial. Esse tipo de paciente ele demora mais
vamos dizer assim, mais tempo, porque ele não tem, vamos dizer assim, cura, né? Dor crônica não cura. Então a gente tem que alinhar expectativas com o paciente, onde a gente vai chegar, então entra mais nesse campo, não tanto mecânico, né? Mas mais de estilo de vida para entender o comportamento dele e quais são os fatores que estão causando para a gente trabalhar junto com a terapia manual que a gente usa. Para isso, sim, definir o tratamento. Esses pacientes eu vou te falar que são mais sessões, demora mais tempo, é um tratamento um pouco mais demorado. De dor aguda, em média, Dani, 6 sessões, o cara em menos de um mês eu já libero ele, dou alta. Tipo, não é um paciente que fica na clínica, vamos dizer assim, ele não precisa ficar indo no consultório. Ele vai, entra, trata e tchau. Não tem muito o que inventar com esse paciente, porque ele tinha uma questão, resolve essa questão e tchau, vamos embora. Dor crônica, não. Dor crônica a gente precisa ter vários estilos de alterações. Por exemplo, tem pacientes que eu preciso que eles vão em outros profissionais para entender. Eu conversei até contigo outro dia de, sei lá, a mulher está chegando à menopausa. Eu preciso que ela vá verificar isso. Eu não, o paciente precisa, porque eu tenho um limite muito grande do que a pessoa vai fazer. Porque eu vou mandar ela treinar, tudo bem. Ela tem que ter o acompanhamento do treino, mas às vezes ela não ganha massa, ela vai lesionando uma vez atrás da outra e tem um porquê mais químico, né? E não, também, de novo, não sou eu que vou resolver isso e eu encaminho pro profissional adequado. E é isso, é muito comum esse perfil de paciente, né, que a gente conversou na clínica, é paciente que a mulher está no climatério, entrou na menopausa, então teve aquela queda do estrogênio, que é protetor articular, o estrogênio, ele tem um fator e elas de proteção. começam a ter lesões recorrentes, assim, e treinam do jeito que treinavam antes. Só que dói mais, recupera menos, aí começa... mais lento, né? É um perfil de dor diferente, eu recebo muito paciente falando, e nunca senti dor no quadril e agora eu tô sentindo dor para agachar no quadril. Tem um componente psicológico, né? Que a pessoa fala, porra, mas antes eu conseguia fazer e agora eu não consigo. Falar, agora que eu tô na menopausa, não tô conseguindo. Tem mais tempo até, né, de treino, mas daí eu falo, mas a gente só vai ficando mais velho, não tem muito para onde fugir. Então é muito de conversa também com o paciente. A gente usa muito educação em dor. Então, um paciente sempre perguntou de dor crônica, eu faço o atendimento e aí, com o tratamento, eu vou mandando vídeos de educação em dor para ele toda santa semana. Ah, que legal. Que é uma coisa extra clínica, né? Porque ele não consegue absorver tudo que eu falo durante uma consulta, porque até fica maçante. Então, para ele ir vendo aos pouquinhos, para ele ter acesso a informações que são relevantes no dia a dia. O paciente entender o processo de dor dele é extremamente útil. E quebrar mitos, coisas do gente, tipo, hérnia de disco. Eu falo, cara, hérnia de disco todo mundo tem, é que nem cabelo branco. É uma questão de não é isso que vai te impedir de fazer algo. Por isso que eu uso o meu caso como história. Eu tenho minha coluna na clínica em 3D impressa. Eu tenho várias alterações, né? Eu falo, tá vendo isso aqui, ó? Eu pedalo 100 km, 200 km e não é isso que define a tua pessoa. Então, não é só o físico, tem todo um estilo de vida que interfere. Então a gente usa isso muito mais a comunicação do que até o próprio procedimento como um todo para ajudar o paciente. Não, isso é fantástico, porque assim, aí quando a gente abre esse leque você vai longe. da dor na coluna, da hérnia de disco, as pessoas elas se autolimitam, porque elas podem ter uma dor crônica, uma dor ali na coluna, por uma questão de rotina sedentária, e aí fez um exame e achou uma hérnia, mas não necessariamente aquela sem querer. Isso é muito mais que pesquisado já. Tanto que é prescrito, um exame por rotina, né? E aparece lá. Tanto que até a indicação é não fazer o exame, está com uma dor em último caso. Em último caso, porque vai aparecer alguma coisa. E aí vira um nocebo, né? E aí quando a pessoa se autorrotula com hérnia de disco... Putz, aí acabou. É difícil de quebrar esse paradigma. É que nem a própria fibro, né? Não necessariamente a pessoa tem fibromialgia. Mas algum dia alguém falou para ela que ela tem fibromialgia, ela bota essa máscara de fibromialgia e aí... É complicado, porque você fica limitado de prescrição, aí o paciente não consegue evoluir no exercício porque ele fica com medo da dor, mas a dor não está necessariamente vinculada. Eu tenho um clube de estudos na clínica e aí a gente leu um artigo essa semana retrasada de evitação e medo. A evitação e o medo, ela exacerba a dor num nível muito mais do que a própria lesão em si. Porque dor não significa lesão, né? E até você explicar isso para o paciente e tudo mais, demora algumas sessões. Hesitação e medo, então? Evitação e medo. Evitação e medo. Fear and avoidance. Você que eu te mando esse artigo, é bem legal. O quanto isso interfere Aí eles olham todo o campo psicológico das reações cerebrais, de como isso vai inibir dor ou não. E a pessoa que ela tem receio de pegar um peso no chão porque ela acha que vai travar, ela vai travar só pelo que ela está com medo, entendeu? Não é pela hérnia de disco ou coisas do gênero. Porque existe todo um componente neurofisiológico que causa isso. Então, dor crônica está muito além da parte física, né? A parte física é importante, é relevante, vamos falar de triatlon. O bike fit é extremamente relevante, porque se você tem o agressor ali ocorrendo, você está mal posicionado na tua bike, ou no teu tênis, na corrida,
sim, você vai estar sempre estressando aquilo ali que já está com sensibilizado em dor, né? Então também aí não colabora. Então, você tem que pensar em todos os aspectos, o bio, o psico e o social, para tratar esse paciente. Não é somente um quesito, né? Então ter um bom bike fitter também é relevante, assim, vai longe o negócio. Então, assim, pegando o perfil de paciente que você atende, você é ciclista, Uhum. assim, existe dores específicas para cada esporte Tem. e a gente consegue antever isso com o paciente, trabalhar nesse sentido de até uma prevenção secundária, um paciente com dor crônica, Tem. para aquilo não piorar. No ciclismo vai muita dor lombar, é mais comum. Aí por erro, normalmente ou por falta de fortalecimento, né? E o cara sai acelerando demais e aí ele começa a compensar. Porque por mais que você tenha um bike fit lindo, se você está compensando a força, está fazendo muita força na subida, por exemplo, e não tem músculo para isso, você vai fazer movimento adaptativo, e essa função mal adaptativa gera dor. Então tem essa questão. No triatlon eles aparecem mais do que o ciclismo, porque são as três atividades, né? Aí é mais a corrida que tende a causar, de novo, falta de força. Não necessariamente é técnica, né? Porque você vai correr 42 km, a técnica chega uma hora que ela foi embora. Na verdade, você ter mais resistência. Você tem que ter mais um endurance ali para realmente tolerar. A natação é o que menos aparece. Menos impacto também, aqui, fica menos na pra ser bem honesto, eu não lembro da última vez que eu atendi um atleta só de natação, por exemplo, assim. Mas triatleta, corrida e o ciclismo por último também. A natação acaba sendo muito no ombro, né? E aí eles acabam mais na fisioterapia em específico. Na fisio, aí a ondas de choque entra bem legal, muito bem né? para ombro também. Então, esses tipos de paciente que vão, os crossfitters, né? Os crossfiteiros, faz tempo que eu não vejo eles, porque eu acho que deu uma diminuída no número, né? E assim com o pessoal de beach tênis. Mas o que mais aparece na clínica é sedentário. Então, se for pensar, o sedentário que ele vai começar uma atividade física. Então, ele é tudo tipo um processo de transformação desse paciente, que é legal de ver, porque em 6 meses você vê uma diferença grande num paciente. Mas é um paciente que eu acompanho, não é do dia para noite que vai resolver ali. A dor pode até ser rápida, mas o acompanhamento dele toma mais tempo porque ele está todo um processo, tá indo com nutricionista, coisas tipo treinadores, etc. É mais longo, né? E às vezes assim, esse paciente sedentário, ele chegou para você com uma dor crônica pelo sedentarismo. Sim, causado ali. E aí ele eventualmente começa a correr, começa a fazer um esporte, ele vai ter talvez outras dores ali que, vai. né? E eu acho que é isso, sabe, Felipe? A gente tem que desmistificar a dor, porque a dor não pode ser o impeditivo de você fazer um exercício. Eu acho que as pessoas têm ou um medo, alguma coisa assim, em relação à dor, tipo, ai, não posso sentir dor. Cara, depende de que tipo de dor você está falando, tipo né? de dor, exato. Você está treinando e está sentindo aquela dor que te trouxe aqui na clínica ou uma dor muscular de treino, de fadiga? Que é até esperado que você natural, até. Tipo, hoje eu treinei, eu tô com as pernas pesadas. É um tipo de incômodo. Qualquer desagrado vai ser um tipo de dor. Então, a gente tem que explicar também para ele qual que é o tipo de dor. Porque às vezes você pergunta pro paciente, não sei no teu caso, mas tipo, você fala, tá doendo, beleza, mas como dói? Aí a pessoa fala, dói doído. Fala, aí tem descritores de dor para a pessoa. Aí você tem que ir oferecendo para ela te dar um nome de uma dor em específica. Para aí a gente chegar em algum lugar. Então aí você tem que explicar para ela, não, esse tipo de dor tudo bem, esse tipo de dor, vamos dar uma olhada, vamos ver o que tá acontecendo. Porque é natural, vai acontecer, o corpo humano, ele sente. E ele vai se adaptar a isso, Sim. né? Então ele vai responder ao estímulo que você está dando. É lógico, é uma dor que é saudável Isso. ou é uma dor que precisa ser levada em consideração, ter um ajuste. É uma dor saudável? Deixa ela acontecer, porque ela está sinalizando, ela está gerando resposta fisiológica que vai gerar uma adaptação que é necessária. E é isso que também libera endorfina, né? Você começa a ter o estímulo em endurance, a endorfina baixa e você para de sentir aquela dor ali e tá tudo bem. Então é normal e esperado. O que é perigoso, que eu já vi em quem corre, são as lesões por estresse, né? As fraturas por estresse. O cara sente, ele insiste naquele tipo de dor e quando vê, ele fraturou. Aí... É que aí a gente abre o leque também, né? Pegando o gancho da menopausa, mas assim, o atleta, a mulher na menopausa e eventualmente alguns atletas carbofóbicos que não comem, né? Que não comem carboidrato e às vezes, uma mulher na menopausa, ela às vezes está ali, faz exercício físico, mas tem o estrogênio que protege a articulação, fica com uma alimentação mais restrita de carbos, porque aprendeu isso a vida inteira, ok? E aí ela entra na menopausa, diminui o estrogênio, ela já não tem aquela ingesta de carboidratos que ela deveria ter, então ela perde dois protetores ali articulares. Ela abre um quadro de dor e aí não entende muito bem de onde é isso e eventualmente até ganha peso e não entende por que E não sabe o que está acontecendo. Não sabe do que está acontecendo. E o atleta também, né? Porque aí um atleta Felipe, é o que mais chega para mim. É atleta que não come carboidrato. Então, se ele não tiver uma intolerância ao carboidrato, por exemplo, um diabetes tipo 2, um diabetes que precisa controlar,
é muito complicado você ficar com essas restrições. E eles chegam, às vezes, já com uma dor, eles vêm para mim por outras questões, mas a gente aborda e É, porque ele vai ter lesão. vai ter Ele lesão, vai ter exato. lesão. E aí, eventualmente, ele tem um limiar de dor alto, porque é atleta, então segura mais, tem endorfina ali, e aí faz a lesão por É, estresse. o atleta tende a ter mais resiliência à dor, né? Ele sabe meio que administrar ali, mas tem um lado negativo da coisa, né? Então eu falo que tudo é dose, né? Então depende do quanto você tolera e qual o teu objetivo com isso também, né? Mas isso do carboidrato eu vejo, sei lá, o pessoal do beach tênis, por exemplo, não come nada durante o treino. Fica 5 horas jogando beach tênis, e não falando nem de carbo, mas você não come nada. Eu falo, cara, e Mal toma bebe cerveja. água, tá? Aí vai tomar uma cerveja, aí lesiona. Fala, o beach fez mal. Eu falei, foi o beach? Ou foi você mesmo que não, simplesmente não se alimentou? Então tem pequenos detalhes. Eu vejo isso no surf também. Os caras vão pra água e não comem, porque estão no meio da água, né? Então eu falei, cara, deve dar pra pôr alguma coisinha, não sei. Eu nunca surfei. E eu falei, procura um nutri esportivo, vai ver alguma coisa. E aí eles começam a não travar, por exemplo, porque dá cãibra, dá tudo, né? Na Você musculatura. tá suando ali, né? Você tá na água, mas você Exato, tá mas tá suando, você tá suando, perdendo então eletrólito, né? você precisa de repor alguma coisa. E as pessoas não conhecem esse tipo de coisa. Pode ser isso, carbofobia, né? Acha que vai engordar. Então, cara, eu como tanto carboidrato. Não, é isso, sabe? Eu falo para os meus pacientes: você vai comer carboidrato como você nunca havia comido e você vai emagrecer, porque Exato. você vai melhorar a performance, você vai proteger a sua articulação, você vai ganhar recuperação. E tem que ser assim, Uhum. sabe? Você terminar um treino e ficar cansado, ficar bocejando à Tá tarde, tá errado. Coisa errada ali. Isso é um passo para você daqui a pouco ter uma lesão. E aí a pessoa tolera muito a dor, faz uma fratura por estresse, faz um REDS ali, a mulher, né? Aparece muito. É uma cadeia que se retroalimenta nisso, né? De restrições. Então, a E a alimentação é cada vez mais importante. E em dor crônica é extremamente importante. Extremamente importante. Eu tive aula com a Laís Murta, ela é uma pessoa boa para você conversar também, que ela é nutricionista específica de fibromialgia, endometriose, etc. E eu encaminho para ela, porque ela estuda os nutracêuticos e tudo mais, é extremamente relevante e dá muito resultado. O paciente que segue bem uma dieta mais controlada e treina normal, vive normal. Falando de fibra, ele precisa do exercício físico para controlar a dor dele, não é só fazer terapias. Porém, é uma introdução bem devagarzinha de como vai fazer, mas ele pode ser um atleta normal, ele consegue conviver com naturalidade. É um processo, tem que ter uma bela de uma paciência. E esses pacientes que a gente é muito acostumado com esses conceitos de carboidrato intratreino, usar eletrólitos, mas se você vai para outros esportes, isso não é tão falado assim, Ainda não. é assim, não é tão Sei por quê. falado, né? Eles são esportes de endurance, né? Não deixam de ser esportes que a pessoa fica ali numa performance Um mais. outro atleta que eu tenho é tenista, por exemplo, e eles não comem. Não Eles come. jogam 3 horas direto ali, eles não comem. Eu falo, cara, mas vocês não veem os caras na TV? Você vê lá o Nadal tomando. Eles sempre estão tomando alguma coisinha, tô usando um gel. É a mesma coisa, cara, tipo, não difere. CrossFit também, a pessoa vai fazer um treino de 1 hora e meia de CrossFit na alta intensidade, fica com a frequência cardíaca nas Lá em cima. Z4 o tempo inteiro, tem que comer um carboidrato intratreino. Nem só para você manter a performance durante, Pós, né? mas para o pós, para você se recuperar, para você proteger as suas articulações e evitar toda a dor aguda e eventualmente uma dor crônica. Porque exacerba a dor crônica, né? A dor crônica, ela tá muito mais numa questão mais molecular, vamos dizer assim, muito mais de neurofisiologia ali do que outras coisas. Então, desde a tua alimentação e imunidade tem a ver bastante. Então, se você não se alimenta, você cai a tua imunidade. Tipo, sei lá, São Paulo, no ano passado foi meio estranho. Tinha um dia 30 graus, no outro 10. Aí, isso realmente até afeta a dor crônica. Em um segmento chamado dor nociplástica, que é uma sensibilização do cérebro, até a cheiros a pessoa pode desenvolver um pouco de picos de dor, coisa assim. Então, eu falo para o paciente, cara, viver pode gerar dor ali. Então, se você está ali no teu dia a dia e tudo mais. Então, se eu for olhar o perfil do paciente da clínica, é o cara que ele é 35 para cima, pai recente. Ele está tentando treinar ou ele treina e trabalha muito. E aí, ou seja, ele não tem sono. Então, se o cara não dorme direito, também vai ser um preditor ali para a dor crônica aparecer mais. Aí ele vai lá, faz exame, tudo dentro de um normal. Porque um exame de uma pessoa de 35 anos mais vai ter alguma artrose. Algo ali vai aparecer, mas o exame não bate com a clínica. A boa Associação parte das vezes, clínica laboratorial, raramente bate, né? E é esse que é muito exame feito, né? E aí, quando não bate, isso também começa a explicar um pouco de dor crônica. O cara tem dor, mas não tem a ver ali com o sintoma dele, com o exame dele. Então é mais o estilo de vida, basicamente, que a gente vai observar. E aí não necessariamente é lesão, né? O cara tá com dor, mas não tá lesionado, tá tudo bem e vamos tratar. Tanto que eu falo, cara, vai treinar. Vive normal, não tem nada lesionado, tá tudo certo. É uma contratura, alguma coisa assim. Pontual que não é lesão.
Tem as dores isquêmicas, né? Por ponto gatilho, por exemplo, você tem uma isquemia local, mas assim, solta, vai treinar que solta. É a melhor coisa. Faz bolso de calor, que seja, já vai ter um efeito muito melhor do que ficar parado em casa, fazendo nada em si. Então, Não assim, tem- os preditores, se você fosse analisar esse perfil de paciente para gatilho de dor crônico, de dor, né, de exacerbação de dor, É a quais rotina seriam dele, a é a rotina? rotina. Eu chego e pergunto, sei lá, o cara é um paciente antigo, ele travou naquela semana, eu falo, tá, mas como foi semana passada? E a gente conversa mais do estilo de vida dele, o que realmente aconteceu. Ele fala, pô, é mesmo, não sei o que, é isso. Porque literalmente normalmente eles vão travar com algum movimento banal. Tipo, é o mais comum, é engraçado, é pegar uma toalha no chão. É muito comum Acabou de correr queixa. 10 quilômetros, Aí ele vai tranquilo. pegar a toalha, ele vai pegar a toalha no chão e fala, tá, cara, mas você tava, como que foi a semana e tal? Isso é um outro fator que eu falo, cara, se a gente entende, isso é uma coisa que eu tento fazer pra mim, a gente acha que a gente é atleta, tipo, profissional. Aham. Só que a gente não é, a gente trabalha, a gente tem uma vida comum, a gente não vive baseado para o treino. Então eu falo, cara, você teve uma semana muito pesada, tira um pouquinho do pé no treino, não deixa de treinar, mas tira um pouco o pé. Então se eu vejo que eu estou muito cansado daquela semana, eu reduzo um pouco a carga na academia, por exemplo. Porque não é que vai me lesionar, mas a probabilidade ela aumenta. Então, por exemplo, eu fui para Aparecida de bicicleta sábado, eu rodei 200 km, eu não rodo todo dia 200 km, então é uma coisa over, né? Então no domingo eu fiz um treininho muito leve, que é só para soltar a perna, e na segunda eu não fui para academia e girei de leve também. Aí ontem eu já vou e já começa uma rotina mais normal, porque você tem que meio que modular, é uma questão de autopercepção até também. E tem que lembrar que a gente não tem mais 20 anos de idade, então tem que ter esses pequenos cuidados. E eu falo para paciente, cara, você vai tirar férias, agora exemplo de janeiro, você fica 15, 20 dias sem treinar, aí você volta, você quer pegar exatamente a mesma carga que você estava em dezembro, a Ou probabilidade de se lesionar é alta. Ou até compensar, né? Compensar, vou recuperar. Isso machuca, entendi. A probabilidade dele machucar é alta. Eu falo, cara, você tem que ir retomando, né? 15, 20 dias é tempo para o corpo, né? Você acha que já chega até a perder um pouco de massa magra. Então tem que sempre ir observando, né? Hoje em dia tem os Oura Ring da vida e tal. Eu gosto, mas eu não gosto disso daí, porque eu vejo que tem pessoas que ficam hipervigilantes. Tipo, ficam querendo dar o check em tudo e elas ficam mais ansiosas do que deveriam. Então eu pergunto pro paciente, fala, você acha que você sabe lidar com isso daí? Usa. Eu não uso porque eu acho que eu vou querer ficar sempre fazendo check em tudo, então eu prefiro não usar, vou na minha autopercepção. Mas é legal, então você pode... Eu falo, cara, obedece. O Oura Ring ele é muito eficaz, pelo que eu entendi, né? Ele vê que você tá cansado, cara, só obedece, você vai ver que dá diferença. Diminui, tá tudo certo. Tira o pé. Você vai treinar, só que tipo, um pouco menos. Até porque qual é o benefício que você vai ter de treinar? Intenso todo dia, né? com Já é mais do que cansado. pesquisado, que o Z2 é o que mais faz bem pra gente, Até né? porque quem treina forte todo dia não treina treina. forte nenhum dia, que você está Exato. sempre Você tá cansado. sempre só o pó, né? Então você está sempre submáximo, você não está Exato. nem chegando no No teu submáximo, máximo, né? é. Não Então- está chegando. Tem que, tipo, é modulação. Tudo é uma modulação ali. Exato. Bom, e aí na abordagem, então, desse perfil de pacientes sedentário / atletas, existe uma diferença da forma como a quiropraxia olha para esse perfil de dor nesses pacientes? A gente tem diferença de abordagens do que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu uso muito o dry needling, tem as manipulações em si e além da parte de comunicação vai variar. Se o cara está muito agudo, se o cara está com muita dor, vai ter... Porque não necessariamente quiropraxia instala, né? Então eu uso laser, por exemplo, também. A gente tem a eletromodulação, que não é aquela craniana, é local. Então vai variar de acordo com o paciente, sim. Isso não é todo mundo igual. Cada caso é um caso, a gente tem abordagens diferentes. E não necessariamente estalo. Tem gente que tem pavor do estalo, né, das manipulações, tem outras ferramentas e técnicas para isso. Então varia muito do estilo do paciente. Se ele está muito, muito, muito trancado e muito sem mobilidade, a gente vai usar abordagens que sejam mais a favor disso do que qualquer outra coisa. Então depende, tudo realmente vai variar. A gente tem ferramentas para isso em si. Não é todo quiropraxista que tem essas ferramentas, vou ser bem sincero contigo, porque a graduação básica ela não oferece essa abordagem. Aí vai muito de áreas, né? Então existe a quiropraxia esportiva, por exemplo, existe a quiropraxia para terceira idade, existe a quiropraxia pediátrica, existe a quiropraxia de diversas áreas. Eu estou mais na de dor e esportiva ali porque é uma área que eu preferi seguir. Mas tem diversas abordagens em si. Ah, entendi. Então existe diferença também entre os quiropratas. Existe. Tá. É bem interessante. Existem quiropratas que não instalam, que usam só ferramentas que são umas é chamado de activator ou ferramenta, instrumentos que vão fazer o procedimento no lugar da mão.
vai muito de cada um. Tem paciente para todo estilo também, né? Não é que tudo funciona para todos, né? Então você tem que ter mais ferramentas ali para abordar o paciente diferente. É personalização, né, Felipe? A gente não pode tratar todo mundo igual, porque são pessoas diferentes com atravessamentos. Exato. E até a percepção de dor é subjetiva entre cada paciente, né? É individual, né? Completamente individual. O teu notador 10 de dor é o teu e o meu é o meu, né? Então, muito de cada um. Cada um tem a sua tolerância à dor ali. Em teoria, a mulher é mais resiliente do que o homem, mas é bem na teoria. Depende muito de como a pessoa foi criada em dor, né? Como que ela foi exposta à dor na infância e tudo mais. Tudo depende. Essa narrativa prévia, ela vai influenciar na percepção de dor. Total. Então, por exemplo, sei lá, uma criança que sempre, vamos dizer assim, se estourou quando criança. Eu sou todo ralado, cheio das cicatrizes. E ainda assim eu tenho uma tolerância baixa à dor, porque eu não gostava. Antigamente passava um mertiolate, né, quando a gente ralava. Então eu tenho meio que uma aversão a sentir dor, porque eu me ralava e eu já sabia que vinha um mertiolate, então eu já fico com aquilo na cabeça, apesar de eu ser todo tatuado. Mas tem pessoas que, tipo, tiveram diversos episódios de dor e o pai sempre, sei lá, cuidou de uma forma que não linkou aquilo a uma coisa negativa, ela é bem resiliente à dor. Então a forma como você aprende dor na tua infância vai dizer como você vai ser o adulto com dor. Eu já peguei, sei lá, pacientes mais novos que talvez a gente chama de menino de prédio, né, que nunca se machucou e tal, e quando a primeira vez que ele trava, ele entra num desespero que, tipo, eu não vou andar mais. Esse paciente, você primeiro tem que acalmar ele, para depois, tipo, explicar o que está acontecendo, que ele vai ficar tudo bem. A cabeça manda muito. Isso numa dor aguda, não necessariamente em dor crônica, né? A forma como você enxerga a dor vai determinar o quanto de dor você vai sentir ali. E quanto você valoriza dessa dor também, né? A gente na medicina... tem questões culturais também, né? Religiosas, etc. Sim. Né? É isso, né? Quando a gente aprende durante a faculdade e tal, eu lembro que tinha um preceptor que ele falava, olha, essa paciente ela tem um perfil que super valorizador. Isso, ou que é o esse paciente catastrófico, né? Assim, às vezes tá com um quadro ali que eventualmente a graduação de dor ela nem seria tão grande, ou outro sofrimento, né? É muito individual. Existem ganhos secundários com a dor, às vezes a pessoa tem algum ganho, não sabe se qual, até sem entender o que a pessoa está falando, que para ela funciona a dor com algum objetivo. E aí entra a psicóloga, entendeu? Porque tem que ver qual que é o ganho dela. O ser humano é complexo, né, Felipe? E é multifacetado, e essa que é a maravilha, né? Então... Eu gosto de atender esse tipo de paciente, e eu até busquei um pouco isso porque a gente sai da faculdade como achando tipo um super-herói, vou resolver a dor de todo mundo. E aí quando você chega na vida real não é bem assim, as pessoas não vão necessariamente melhorar na tua mão. E aí quando você vê que tem outros diversos milhões de fatores, você fala, é mais sobre ela do que sobre mim. Aí você vai aprendendo e vai ficando mais tranquilo até também. Tá, só pra gente entender, Claro, você falou de estala, não estala. O que é o estalar, assim? Como que ele funciona no corpo? O barulho que a gente faz no paciente é chamado de cavitação, né, ou tribonucleação. Existem teorias do que é especificamente o barulho, né? Uma das teorias é que é como se quando você faz esse movimento de dar um gap na articulação, você está no estado líquido e qual a diferença de pressão ele vira gás. Isso é uma das teorias que não se comprovou muito bem ainda, tanto que ele não faz de novo, né? Você fez uma vez, acabou. Tem que esperar um tempinho para o líquido sinovial encher de novo ali e fazer. O que se sabe com esse estalo é que realmente aumenta o gap da articulação, milimetricamente, mas aumenta. E esse estalo, basicamente, ele vai gerar toda uma reação em cadeia medular, né, em local ali, como se fosse a teoria de comporta, dos portões, ou vai ter uma reação para o teu cérebro descendo, gerando uma inibição de dor pela via descendente de dor. Então, é basicamente isso que acontece, né? A gente não coloca osso no lugar. A quiropraxia mais tradicional, ela usa umas medições de perna mais curta, que está tudo meio fora do lugar. Isso já é, pela ciência mais moderna, já é comprovado que não tem muita relação, não tem muito a ver com isso. Então, o movimento que a gente faz é para gerar esse movimento articular, esse estiramento da cápsula articular, para gerar toda essa reação neurofisiológica que inibe dor. Isso já é mais comprovado em si. E aí, instalar ou não, depende, porque qualquer toque, ou seja, terapia manual local, vai ter algum desse efeito que eu acabei de explicar. A questão é o quão intenso é. O estalo ele é mais intenso do que outras ferramentas, não se sabe porque não se comparou. Mas existem ferramentas de quiro, por exemplo, que a maca levanta, você dá um tranco e ela cede. A maca ela faz um puta de um barulhão, mas se acelera a massa ali no local. Então gera também um estiramento da cápsula, que também vai gerar o mesmo efeito. Tem as ferramentas que são impulso muito rápido e curto na articulação, que também vai afetar essa reação da cápsula articular, estimulando os neurônios locais. Agora, qual é mais eficaz ou deixa de ser? A gente nunca, porque eu saiba, não tem pesquisa falando, isso aqui é melhor do que isso aqui, mas existe. Esse é o mecanismo, basicamente. Então, agora uma pergunta assim, né? Então, todo estalo seria benéfico?
Ou... Não necessariamente, né? Tá. Porque a gente respeita o plano da articulação. Tem essa questão também, né? Se tem aquelas pessoas que se estalam muito, rodando muito o pescoço. Ou fica muito estalando as mãos E aí também. tudo é dose, né? Você fica estalando, sei lá quantas vezes ao dia. Aquelas pessoas que estalam o pescoço, eu não sei quantas vezes ao dia elas fazem isso, né? Então é dose. Se fizer demais, algum mal pode ter. Você ficar estirando a tua cápsula articular em excesso, com certeza vai fazer mal. Machucar eu já vi acontecer. O paciente se estalou e ficou com muita dor e travou, porque provavelmente dá um efeito rebote, a musculatura tranca e na ideia de proteger. Existe a questão vascular, que é muito controverso, não tem comprovação de que machuca, mas eu não ficaria rodando meu pescoço freneticamente 5 vezes ao dia ali, se não mais. O movimento de Kirli é muito curto, então quando uma pessoa faz assim é um movimento amplo, né? A gente faz um movimento muito curto de impulso e respeitando a linha da articulação. Então isso é bem relevante de diferenças do que fazer, né? E aquela estalada no joelho, quando a gente às vezes agacha, estala ali... O meu faz uma barulheira. Isso aí tem que preocupar? Por exemplo, a do joelho é bem comum fazer várias vezes. Você fica sempre... Isso que eu explico para o paciente. Você abaixou, ele estalou. Você abaixou de novo, ele estalou. Isso provavelmente é musculatura. É algum desequilíbrio muscular que está ali meio que... Isso é uma teoria, né? Que está raspando ali no osso, mas não dá para confirmar que é. O meu faz uma barulheira, não tem lesão nenhuma. Eu já fiz ressonância. É lisa a minha articulação. E tem que diferenciar da crepitação com o estalo, né? Tem a crepitação de ATM, por exemplo. Às vezes é um disco deslocado. Então varia. Tem tipo estalos e estalos no corpo em si. O objetivo da quiropraxia não é estalar. É, na verdade, modular a dor ali. Então, se instalou ou não. Tanto que eu, Felipe, como profissional, não me apego se instalou ou não no paciente. Eu avalio o tônus muscular, a reação à dor. Então, a gente tem aquele pinwheel, né, que é uma rodinha cheia de pontinha. A gente testa a sensibilização de hiperalgesia da pessoa na hora, ali na região, que é um resultado na hora de dor. Ou então, usa um algômetro. Palpei antes com X quilos doía, depois palpei com 10 quilos a mais, não dói. Então, a gente conseguiu aumentar o limiar de dor. Esse é o objetivo de uma coisa mais objetiva de avaliação em dor do que... tipo o barulho. Porque eu falo, você tá lá em casa, né, cara? Tipo, você não precisa ir na clínica. Tá. E assim, também você falou desses equipamentos que você usa, você falou das ondas de choque, né? Então você consegue também usar, porque a gente usa muito ondas de choque. Ótimo para dessensibilizar, né? O paciente que tá já com dor crônica. O meu tornozelo que a gente usou lá aquele dia é isso, ele não tem lesão mais. Eu lesionei ele em 2021. Eu fiz infiltração até na época, em 22, e vira e mexe ele dói. Você faz o exame, ele tá liso, normal, mas ele dói. E aí a onda de choque ela dessensibiliza muito quem está com dor crônica e tudo mais, além das tendinites, né? As tendinites têm um ótimo papel que eu acabo encaminhando para tratar, ou a gente vai lá tratar e está tudo certo. Mas funciona muito, que é uma das ferramentas para tratamento, né? Tem coisa que eu vou fazer que não chega onde deveria, chega até pela profundidade de tecido, né? Então o laser às vezes não vai até onde deveria e a resposta não é tão boa. Onda de choque, sei lá, para fascite plantar é ótimo, ou epicondilites, essas coisas que estão sempre ali estimulando. Então, sei lá, vamos pegar eu, por exemplo. Eu tenho dor lombar crônica há muito tempo. O meu cérebro, como um todo, ele já é sensibilizado. Se eu fico tendo, sei lá, uma epicondilite, eu não tenho, mas se eu tenho uma epicondilite que fica ali enchendo o saco todo santo instante, vai bater na lombar também, porque o teu cérebro fica recebendo informação de dor de 2 lugares a todo santo instante. E ela vai ser exacerbada e não necessariamente está tão inflamado para justificar tamanha dor. Então, esse tipo de paciente a gente avalia também e fala, cara, já tinha uma dor prévia aqui, é importante cuidar dessa aqui para ele não ficar sempre hiperestimulando com dor. Nossa, fantástico isso, Ficar mandando né? nocecepção pro teu cérebro toda hora não é divertido. Não faz bem para ele. Tudo aquilo que é repetido no nosso corpo, ele aprende, né? Seja bom, seja ruim. Então, ele aprender dor não é tão bom. O paciente é muito comum, ele fala, não vou aguentar a dor. Eu falo, cara, não aguenta a dor, não faz bem. Exato. Se tem ali, se está doendo e não é uma dor limitante, se não é uma dor saudável, digo assim. Exato. Então, procura atendimento, olha. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada aí. Você está parado aqui, o negócio está ali, ó. Bombando, cara. Eu tenho uma paciente de 94 anos que faz Krav Maga, que é maravilhosa, uma senhora de 94 anos, e ela falou uma vez comigo assim: Dani, se você mastiga e você sente seu dente, tá errado. Exato. Se você engole comida e você sente o seu estômago, tá errado. Exato. Então, se você está sentado, está sentindo a sua coluna, tá errado. Exato. Então, assim, eu achei genial, exato. porque tá errado. Assim, a gente não tem que sentir dor no dia a dia. A gente tem... específico, você fez um agachamento, tá com dor no quadríceps, porque você usou a musculatura, é diferente você tá sentado aqui, tá sentado com uma dor específica. A dor tem que fazer sentido no contexto ali que você tá falando, né? Se tá doendo por doer, é alguma coisa realmente normal, né? É muito comum o paciente, não sei pra você, mas fala, tenho dor de cabeça todo dia. Eu falo, cara, como assim você tem dor de cabeça todo dia? E entendi que é normal. Não é normal. Tipo, a cabeça não foi feita para doer, né? Exato. Então, tem que entender, porque tem trilhões de dores de cabeça. Aí tem que descobrir o que está acontecendo, porque normal não é, né?
Bom, excelente. Vamos caminhando para o final aqui. Fechou. Aprendi muito sobre dor. Muito bom conversar sempre com você. A gente troca muito, né? Isso é maravilhoso. Então, se você pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre tratamento de dor, sobre a quiropraxia, fique à vontade aí para falar. Bom, você tem dor, basicamente, né? É sempre importante procurar um profissional de dor. Hoje em dia eu oriento muito nisso. Não necessariamente um profissional genérico. Então, se você está com dor crônica, procura um profissional de dor, médico de dor, um quiropraxista especialista em dor. Tem fisioterapeutas em dor, psiquiatra em dor, tem várias áreas que são subespecialistas em dor. Hoje em dia tem a SBED, a Sociedade Brasileira de Dor, que tem lá vários profissionais e você pode se beneficiar muito disso. E uma coisa que eu sempre deixo muito claro, paciente de dor crônica nunca vai ser um profissional só que trata. Não existe uma cura mágica. Se alguém está te falando no Instagram, etc., que eu tenho a pílula mágica para a tua dor, desconfie, porque ainda não existe esse tipo de tratamento, infelizmente. Então, sempre fique atento com o que você procura ou usa como tratamento, porque tem coisas que são danosas. Às vezes a gente está oferecendo uma coisa para o paciente que não necessariamente é bom para ele, né? E o custo disso é muito maior. Não falo nem de dinheiro, às vezes é um custo de vida mesmo, muito maior. Então, quiropraxia ajuda muito as pessoas com dor crônica. Não estou falando que eu sou o melhor de todos, mas tem os quiropraxistas aí na cidade. Sempre procura ver se é graduado em faculdade, porque também tem o risco inerente da profissão. Então, se a pessoa não é graduada na faculdade, eu não garanto o que ela faz. Né? Não faço nem ideia do que esse profissional está fazendo. Então, só fique atento nisso. A gente tem que ter muito critério na hora de escolher o profissional que vai tanto cuidar médico, da nossa saúde, quanto né? dentista, quanto fisioterapeuta, não interessa quem. É o teu corpo, né? Exato. A coisa mais preciosa que temos é o nosso corpo. Então, sempre procura ver a credencial do teu profissional. Bom, e onde que as pessoas podem te encontrar, a sua clínica? Estou ali na Vila Olímpia, né? Clínica Trindade, na Pequetita 111. A gente vai deixar o Instagram aqui. E eu atendo com a Dani também. A gente vai melhorar aí, essa parceria aí. Fechou? Felipe, obrigada. Valeu, eu que agradeço, Dani. Obrigada pela conversa, foi maravilhoso. Aprendi muito sobre dor. Legal. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado do nosso programa. Valeu.